Por mais que você goste do seu trabalho, em algum momento você já parou para pensar: será que eu estou fazendo aquilo que eu gosto? Será que é isso mesmo que eu preciso? Será que o trabalho está me dando aquilo que eu costumo dar ao trabalho? Essa troca entre o trabalho e o trabalhador, ela existe? Existe, lógico que sim. Nós vamos conversar hoje, no Pode Tudo de hoje, com a empresária, mentora e também escritora Cláudia Cardillo, que também, aliás, tem um podcast que ela está tocando, um talk show, né? Ela vai conversando e mantendo, está fazendo o maior sucesso nas internet. E nós vamos falar sobre a reinvenção de carreiras, os propósitos que nós temos para o trabalho, inteligência, essa coisa toda. E vamos falar, obviamente, de inteligência artificial, que é o que está tomando conta do mundo e é o que vem por aí, não tem jeito de como não ser assim. Cláudia, é um prazer te receber aqui, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você, tenho certeza que a nossa conversa vai ajudar muita gente a poder se encontrar no mercado e na carreira. Tenho certeza disso. Vamos começar falando da inteligência artificial que chega nesse momento e ela chega para se fixar em todas as áreas do trabalho. Vai ser impossível daqui a uma década a gente trabalhar sem o auxílio da inteligência artificial ou ela vai estar presente em todo momento? A inteligência artificial ela já vem se pautando desde a década de 1970, quando os computadores e os extratores de dados eram aquelas salas imensas. A partir do momento em que a era digital ela se pontuou e começou a trazer os computadores para dentro de casa, aqueles PCs que a gente tinha antigamente, isso começou a fazer parte da vida das pessoas, das famílias, né, dos estudantes e de tudo aquilo que girava em torno da família. A partir do momento que a gente coloca um ser novo dentro de casa, a gente precisa se adaptar com ele também. Desde o ano 2000, essa velocidade da inteligência artificial ela começou a acelerar porque ela começou a atuar diretamente na comunicação, seja por meio das mídias sociais, por meio da internet, do e-mail. A gente ficou mais próximo dessa comunicação via telinha. Então, não tem como a gente falar agora que ela vai voltar para trás, né? A inteligência artificial ela só caminha para frente. Imagina você que daqui a um tempo a gente não vai se falar mais via notebook, mais via telinha. A gente vai se falar via chamada holográfica, não vai ser mais videoconferência. Então, a gente já está muito próximo desse futuro e o ser humano ele precisa se adaptar com todas essas mudanças, né? Porque nós estamos passando por uma velocidade tão grande que isso afeta um pouco a gente, né? No sentido de quem somos nós no online, quem somos nós e como vivemos no offline. Então, você coloca, Cláudia, duas palavras que para mim são chaves, né? Você coloca aceleração e velocidade. Nós, seres humanos, nós estamos preparados para receber isso com essa aceleração toda, com essa velocidade, celeridade que ela vem vindo ou não? Realmente é uma questão muito preocupante, né? A Organização Mundial da Saúde já traz isso porque ela vem afetando a nossa saúde mental. Nós temos muitos estímulos diários, o estímulo auditivo, né? A poluição sonora, muito avião, muito caminhão, um trânsito intenso, né, o dia todo. Quando nós chegamos no escritório, o tempo todo nós estamos estimulados ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelas notificações do computador. Então, o estímulo é auditivo, ele é visual, ele é sensorial, porque isso me afeta de alguma maneira. O ser humano não está pronto para tanta informação ao mesmo tempo. E o que tem acontecido é que chega no final do dia, a gente está exausto, porque a gente precisa dar conta de toda essa demanda. Então, é e-mail para responder e a gente precisa organizar a nossa agenda, né? Que horas que eu vou responder os e-mails? Eu vou responder de manhã, à tarde, à noite? Eu vou responder só de manhã? Eu tenho uma hora específica para responder e-mail? Ou eu vou responder na hora, à medida que chega? Então, eu preciso me organizar em relação à minha agenda. Eu faço muito bem isso, porque eu procuro sintetizar a minha agenda, né? De manhã eu respondo e-mails,
Logo em seguida, eu respondo todas as mensagens de WhatsApp com a minha equipe aqui na agência. Então, a gente precisa se organizar. E o que o ser humano vai aprender? Que a gente precisa ter um planejamento diário de tudo aquilo que a gente precisa fazer. Porque sem planejamento, sem organização e sem disciplina, a gente não consegue dar conta de uma demanda tão grande de informação acontecendo ao mesmo tempo. Vai chegar o tempo em que nós vamos delegar essas ações, por exemplo, à inteligência artificial? Bom, eu vou responder de manhã uma vez, né? Uma vez por dia, eu vou responder só de manhã. Aí amanhã eu vejo o que chegou ao longo do dia e respondo. Mas vai chegar um ponto em que a gente pode delegar isso à inteligência artificial? Como é que ela se sairia nesse aspecto? Já existe uma facilidade muito grande da gente poder ter um comando de voz, né? Então, se eu quero responder os meus e-mails por voz, a inteligência artificial já aceita isso e já escreve o texto. O que eu vou precisar olhar depois é se a pontuação está correta, né? Se a concordância também, né? Então, já me ajuda no sentido de eu estar pensando, verbalizando e ele digitando. Mas ao longo do tempo, a gente vai percebendo que algumas tarefas elas vão sendo deixadas de lado porque a inteligência artificial ela toma conta disso, né? Existem alguns aplicativos já no mercado, bem conhecidos, de texto, em que eu vou lá, digito um prompt, uma mensagem de comando para ele interpreta essa mensagem e me dá um texto, uma resposta, uma informação a partir do que eu escrevi. Então, com o tempo, a gente vai se adaptando a todas essas interferências externas, as quais a gente precisa eu falo até dominar, né? Para que a gente possa evoluir. Porque se eu não me preparo agora, enquanto está nascendo a inteligência artificial para nós, né? Para os cientistas, isso já existe há muito tempo, na indústria, na pesquisa já existe há muito tempo. Mas se nós, usuários, não nos preparamos agora, daqui 5 ou 10 anos vai ficar muito mais difícil, muito mais desafiador. Quer um exemplo? Quem não fizer isso, Cláudia, fatalmente vai estar fora do mercado de trabalho? Quer dizer, fora do mercado de trabalho, né? Uhum. Porque o que acontece é que a inteligência artificial, ela tira as pessoas das atividades rotineiras, então ela dá mais tempo para a pessoa criar ações estratégicas, dá mais tempo dela olhar para o time, para a equipe, para fazer uma gestão e liderança com mais assertividade. Se a pessoa fica muito tempo presa naquelas antigas reuniões, ou muito tempo presa nas atividades rotineiras, ela perde a oportunidade de melhorar o relacionamento dela, criando mais empatia no time, tendo uma escuta ativa, até percebendo dentro do time dela quem são as pessoas que ela pode realocar de função por ter observado que aquela pessoa não se adaptou àquela função. A qualificação dela é para uma outra atividade, não para aquela. E é o gestor quem precisa fazer isso, é o cargo de liderança que precisa ter esse olhar com mais cuidado para o ser humano, para que ele possa realocar. Quando eu falo gestor, eu falo de empreendedor, eu falo aquela pessoa que está à frente da empresa tomando as decisões. Imagino. Cláudia, a mudança em geral nos assombra, né? Muitas vezes ela nos mete medo, né? Como é que a gente pode reinventar a carreira sem medo, né? A carreira que nós escolhemos. Como é que você pode reinventar isso sem ter o medo de ter mudanças, de ter coisas novas no meio do caminho? Eu acredito que a geração Z, ela tem imputado muito essa mudança, porque ela já é uma geração nativa digital, né? Ela já nasceu com um computador, com um tablet, com um telefone do lado. As gerações anteriores, eu sou da geração X, as gerações anteriores, elas precisaram se adaptar a essas mudanças e aprender ao longo do tempo desde o início, né? Então, o que eu vejo, quando a gente se prepara dentro da nossa carreira, para que aquela atividade seja desenvolvida de uma maneira melhor, eu me reinvento, porque eu tenho qualidades emocionais
e eu vou trazer atributos que são das hard skills, que são dos softwares, né, de todas aquelas atividades que eu preciso trazer para o meu dia a dia, que vão melhorar a minha percepção. Então, a pessoa que trabalha dentro de uma empresa num cargo de gerência, e ela já é uma pessoa mais humanizada, já consegue olhar para o time dela e se qualifica com a inteligência artificial, com os softwares da área dela, ela tem uma vantagem competitiva em relação aos outros. É isso que a gente tem falado muito de se reinventar, né? Não procura saber da inteligência artificial tudo o que tem acontecido. Se você começar pela sua área, pelo seu setor, você já consegue reinventar a sua carreira e sair com esse pezinho na frente, né? Sair com uma caminhada à frente dos outros que não se qualificam para a inteligência artificial. Quando a gente fala de tecnologia, parece que a gente está falando de algo frio, distante e insensível. Mas ela, aliada a todo esse movimento, todo esse organismo que tem por trás dela, ela se torna alguma coisa que te acompanha muito. Agora, dá para unir essa tecnologia com a sensibilidade humana e deixar com que elas sejam pensar um pouco mais humanamente? Eu acompanho a inteligência artificial já há muitos anos, desde o ano de 2017, e eu tenho percebido o quanto a máquina ela tem olhado para o usuário de uma maneira mais humana, porque antes eu perguntava para a inteligência artificial se eu podia dar um nome para a inteligência artificial. Ele fala assim, eu sou só uma máquina, eu estou aqui para responder as suas perguntas. Hoje já é diferente, né? A gente precisa ter educação para falar com a máquina, né? Muitas vezes, eu já fiz esse teste, né? Quando a gente pede por favor, muito obrigado, os textos eles são muito mais assertivos, a resposta daquela informação, da pesquisa que eu estou fazendo, ele é muito mais assertiva. Como que a gente pode humanizar essa questão da inteligência artificial? Um exemplo é a área da saúde, né? Que desde a pandemia, desde 2020, vem utilizando a telemedicina, vem utilizando robôs para diagnóstico e tratamento, para assistência ao paciente, para responder perguntas e agendar consultas, né, dentro das plataformas, mas já existem até inteligências artificiais que atuam na prevenção do suicídio, utilizando toda a questão toda a informação da psicologia positiva, para que eles possam tirar a pessoa daquele transtorno que ela está naquele momento, daquela síndrome que ela está naquele momento, né, ou daquela tensão. Então, a inteligência artificial, ela vem olhando para todas as áreas, e na área da saúde, ela tem feito a diferença nessa questão de poder ajudar a pessoa a não se sentir tão sozinho, ou de tirar dúvidas de pacientes, dúvidas de receitas, de bulas, e isso é fantástico, né? Porque a gente precisa de uma orientação quando a gente não é técnica naquela área. Na pré-gravação desse programa, a Letícia, que é a nossa comandante aqui, aperta os botãozinhos, põe no ar, tira no ar, nos deixa mais gordinho, mais bonito, às vezes né, enxuto, depende do humor dela. E ela fez uns exames de sangue, né? Fez coleta de sangue para fazer alguns exames clínicos. E o Guto, que é o nosso diretor técnico aqui, manja dessas coisas, pegou esses exames e jogou em cima da inteligência artificial. E pois não é que ela fez toda a leitura, deu todas as características, deu como é que faz, coisa e tal, que ela estava com deficiência de vitamina D. Estou cometendo até aqui desculpa a confissão, mas está com deficiência de vitamina D. Vou te passar alguns alimentos que podem te ajudar na recuperação. Eu acho isso fantástico. Quando é que a gente poderia pensar nisso há 10 anos passados? Talvez eu esteja assim, até exagerando um pouco ou tirando um pouco o mérito. Mas há 10 anos passados, para mim, era impossível imaginar que a gente ia alcançar um nível desse. A gente não tinha ideia de como que a evolução da inteligência artificial ela ia atuar na vida da gente, né? Esse exemplo que você trouxe, ele é extremamente essencial para que a gente tire aquela ansiedade do diagnóstico, né? Se você tem o resultado na mão e você faz a aplicação na inteligência artificial, ele te traz
ele te prevê, né, o resultado, te levanta o diagnóstico, te traz uma alimentação. Claro que você vai buscar um médico para prescrever o que você precisa tomar como vitaminas, mas isso já faz com que a gente se torne uma pessoa mais consciente. A partir do momento que eu me conscientizo, né, que eu desenvolvo o meu autoconhecimento, eu vou ampliando as minhas fronteiras, porque aí eu perco o medo da tecnologia, né? Se falava um pouquinho em nanofobia, mas não é um termo científico, né? Então, a gente precisa prestar atenção à evolução, sim, à adaptação. Eu vejo que as pessoas de mais idade hoje, né, o jovem idoso, ele tem prestado atenção nisso, com a ajuda da família. A gente sempre ajuda a mãe, o pai a utilizar o WhatsApp. A minha irmã mora no exterior e a minha mãe todos os dias faz chamada de vídeo com ela. Então, aos poucos, você vai introduzindo a inteligência artificial sem que a pessoa perceba que isso é uma inteligência artificial e passa a ser muito natural. Né? Por isso que a geração Z ela tem levantado muito essa questão, né? De não precisamos viver o tempo todo na inteligência artificial, mas ela faz parte da nossa vida o dia todo. Sem dúvida. Eu estava vendo um talk show seu e você estava dizendo, você, não sei se é hábito seu dizer isso, que 2025 seria o ano da virada para quem deseja transformar a sua carreira, né? O que isso significa na prática? Vamos supor que eu seja um cliente seu, eu quero transformar a minha carreira, ponto. 2025 é um divisor de águas. Você mesmo trouxe, né, que há 10 anos atrás a gente não tinha inteligência artificial do jeito que ela é hoje. As mudanças, elas estão muito aceleradas no mundo. E o que eu preciso? Eu preciso olhar para o meu trabalho hoje e conversar comigo. Esse trabalho atende às minhas expectativas? Eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo? Dentro de uma perspectiva aí de 10 anos, onde eu quero chegar? Então, com os meus mentorados, eu converso muito sobre isso, né? Quem você quer ser daqui 10 anos, daqui 5 anos? E é extremamente importante que você preste atenção que o que nós vivemos no passado já ficou. Então, como a inteligência artificial tem se mostrado muito presente na vida da gente, quem não se qualificar a partir de agora está perdendo tempo. Então, eu sempre trago essa questão para todas as pessoas que me ouvem, porque é extremamente importante eu olhar para a minha carreira. Se eu trabalho na área da saúde, o que eu preciso fazer na área da saúde para me qualificar com os softwares da minha área, com a inteligência artificial que representa a minha área, para que eu possa me diferenciar no mercado. Então, se a pessoa vai fazer uma nova aplicação de carreira, uma nova empresa, num novo hospital, ela tem condições de mostrar que ela já sabe, então ela já se antecipou. E é por isso que eu digo que esse ano, tanto para o mercado corporativo, para o empreendedorismo é extremamente importante, porque o empreendedor que sair à frente e implantar a inteligência artificial na sua empresa, ele reduz o tempo da rotina, das atividades operacionais, para colocar essas pessoas que trabalham com ele na visão estratégica. E é por isso que as pessoas passam a vestir a camisa da empresa, da firma, muito mais rápido do que antigamente, porque ela está muito mais próxima do gestor. Está muito próximo também da saúde mental, que tanto se fala hoje, né? Nunca no Brasil se falou, acho que no mundo, né? Nunca se falou tanto em saúde mental como agora. E você tem você prega isso, algumas ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Qual é o papel, assim, que nós temos do autoconhecimento para construir uma carreira sólida? Você citou o caso de saúde, mas pode citar qualquer outro caso, entendeu? Você tem que ter um autoconhecimento para você construir uma carreira forte. E até onde vai esse autoconhecimento? Quando eu quero crescer na carreira, muitas pessoas que estão insatisfeitas, elas passam a migrar de carreira. O que é a migração de carreira? Ele tem uma área de atuação, ele já é uma pessoa que domina aquela área, mas ele passa para uma área completamente nova. Né? Ele tem que começar tudo do novo, ou ele passa para um setor, ele passa para uma nova empresa, ele tem que começar tudo de novo. Isso traz um desgaste muito grande.
para a pessoa, porque ele tem que começar a estudar de novo, ele precisa se qualificar, ele precisa conhecer quem são as pessoas mais importantes do mercado, passar a seguir aqueles heads, né, passar a entender o ecossistema daquele mercado. Se eu me autoconheço, se eu estou atuando de acordo com o meu propósito e a minha missão de vida, eu sou uma pessoa mais satisfeita e mais feliz. Então, eu vou procurar atuar na minha carreira me qualificando, me tornando um especialista naquela carreira. E não a cada mudança do governo, a cada mudança de economia, eu mudo de emprego, né? Lido só com uma profissão e não me qualifico, não me especializo e não me torno uma carreira. Um exemplo são as pessoas que hoje perderam o emprego, mas ela já dominava muito aquilo que ela fazia dentro do mercado dela. Então, ela sai daquela empresa e se torna um consultor. A partir daí, ele vai buscando especializações nessa área. Então, está de acordo com aquilo que ele gosta, está de acordo com a missão e o propósito. Como é que eu descubro a minha missão e o propósito para aquelas pessoas que não descobriram, uma vez que o propósito e a missão de vida são subjetivos? Eu vou buscar na minha primeira infância. Não, qual era aquela pergunta que os meus avós, os meus tios, os meus pais faziam para mim? O que é que você quer ser quando crescer? Essa resposta está ligada intimamente ao nosso propósito e missão de vida. Eu sempre dizia que eu queria ser professora. E ao longo dos tempos, eu fui me qualificando, me tornando consultora e hoje sou mentora. Então, além de consultora, eu sou mentora. Eu posso ajudar pessoas a entenderem melhor as suas carreiras para que elas, dentro do personagem corporativo que elas assumem, elas façam o melhor possível. Tem uma outra pergunta que eu levo muito para os meus mentorados, que também está ligada à evolução da primeira infância e adolescência, que é o que é que você fazia, que quando você fazia, as pessoas olhavam para você e diziam, uau, você precisa fazer isso, você precisa seguir nessa área. Esse é o seu propósito, essa é a sua missão de vida. Porque você faz com amor, e quando você faz com amor, você não se cansa, você levanta às 5 da manhã, está trabalhando e está sempre feliz, chega à noite e você ainda quer mais. E é isso que a gente precisa olhar. Quando eu estou insatisfeito com a minha profissão ou com a minha carreira, tudo me dói, né? Tudo me cansa, tudo me exaure. O fato de, puxa, chegou um e-mail agora, eu vou ter que ler esse e-mail. Mas quando você faz com amor, a sua saúde, né, os seus hormônios da felicidade, eles estão sempre aflorados e você quer sempre mais. Então, se eu posso deixar uma dica para essas pessoas que estão perdidas e que chegam para mim e falam, olha, eu perdi o emprego, o que é que eu vou fazer agora? Busque em você, com autoconhecimento, se você precisar ler livros, né, para poder entender quais são as respostas, se não, começa uma mentoria em que qualquer pessoa que tem essa qualificação, ela vai trazer exercícios propostos para você se autoconhecer. A partir daí você vai ver o que você gosta. Eu sempre dou um exercício muito prático no primeiro encontro, que é, pega uma folha de papel em branco, do lado direito, que é a nossa razão, você coloca o que você gosta de fazer. Do lado esquerdo, que é a nossa emoção, coloca o que você não gosta de fazer. E aí você vai riscando todas aquelas questões que mais te incomodam. O que sobrar, você passa a olhar para essas respostas com mais cuidado, com mais atenção, com mais carinho, né? Você se autoacolhe. Poxa, eu nunca tinha prestado atenção, mas se eu fizer essa atividade, se eu abrir esta empresa, se eu desenvolver esse projeto que eu tinha em mente, talvez eu seja uma pessoa mais feliz. E a felicidade, ela está intimamente ligada à satisfação, à felicidade, os hormônios da felicidade, eles estão intimamente ligados à nossa saúde mental. Quanto mais eu olhar para mim, mais saúde mental eu tenho. Nós estamos falando de um país que tem como é que chama? Uma informalidade muito alta, né? Você sabe disso. E hoje o brasileiro é praticamente empurrado por empreendedorismo. E aí ele se torna empreendedor de si mesmo, fazendo às vezes coisas que não gosta. Agora, até para empreender, existe o empreendimento sem estratégia e sem propósito?
Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando você começa informalmente em casa, né? Um exemplo, uma pessoa que começa vendendo doces e balas e salgadinhos em casa. Deu certo. Depois de 6 meses, ela percebeu que ela quer continuar a fazer isso. Busque cursos na área financeira, busque cursos na área de planejamento e organização. Você não pode misturar o seu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como que você vai precificar o seu produto? Então, para crescer, a gente precisa se organizar, para crescer, a gente precisa estudar, para crescer, a gente precisa contratar um consultor que possa nos ajudar, ou então buscar mesmo cursos, mas é extremamente importante sair da informalidade, né, buscar a qualificação, ter a sua empresa toda direitinho, né, contratar um contador, um advogado para constituir a sua empresa, para que você possa lá na frente ter uma empresa saudável, sustentável. E se você começa cambaleando, né, na informalidade, vai ser muito mais desafiador você conseguir colocar a empresa de uma maneira formal, sustentável. Então, deu 6 meses, você viu que você realmente quer fazer isso dentro de casa, a sua empresa é familiar e todos vão trabalhar com você dessa forma, então cada um vai desempenhar uma atividade de acordo com as suas competências e as suas qualidades, para que a empresa se forme de uma maneira estruturada e sólida. E a partir daí, sim, você busca cada vez mais organização, qualificação, contratação de mão de obra especializada para o que você quer, e você vai organizando o seu crescimento de uma maneira estruturada. E isso transforma a empresa, transforma a vida das pessoas, porque todos ficam muito satisfeitos com os resultados. Nós estamos no interior, eu pelo menos estou no interior aqui, nós caipiras falamos só, cuidado para não comprar gato por lebre. É o que acontece muitas vezes quando você busca esse tipo de informação, de comparação nas redes sociais. Como é que você tem que ter o devido cuidado para não se perder nesse turbilhão digital? Olha, eu também sou do interior, eu sou de Bauru, mas sou crescida aqui em São Paulo, né? E o interior, ele tem essa questão, né? De se preocupar mais com a relação das pessoas, né? Todo final de semana tem aquele churrasco em casa, cervejinha, uma família na casa da outra, os amigos um na casa do outro, ou no bar que todos estão acostumados. Na cidade grande é diferente, né? A gente precisa preencher esses momentos de solidão, porque as famílias paulistanas, né, principalmente depois da pandemia, elas se voltaram muito para dentro de si, então elas buscam muito a própria família. Esse tempo vazio que falta preencher, as pessoas buscam as mídias sociais. E o que aconteceu a partir da pandemia, olha, a gente está falando de 5 anos atrás, né? É que as pessoas deixaram que as mídias sociais começassem a mudar a vida delas. Quer um exemplo? As mulheres, elas passaram a se vestir diferente, elas passaram a falar de maneira diferente, elas passaram a harmonizar o rosto buscando uma beleza única. E a gente não tem uma beleza igual a todo mundo, né? Cada ser humano é diferente, e a gente precisa valorizar quem nós somos. Então, a questão de permitir que as mídias sociais, elas preencham o vazio, a solidão, a carência que a pessoa tem, faz com que ela se desconecte dela mesma e passe a olhar para o todo como se fosse ela. Então, ela gera ansiedade, porque ela queria ter uma roupa como ela está vendo nas mídias sociais, e isso traz depressão, porque talvez isso não chegue no momento em que ela quer. Então, a gente vai, como é que eu quero dizer? A gente vai percebendo que as pessoas, elas vão caindo numa vala comum, e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa prestar atenção em quem nós somos. É claro, você pode estudar a concorrência, né, de uma pessoa que faz a mesma atividade que você nas mídias sociais, mas você não pode permitir que essa informação chegue para você de forma que você passe a se isolar de você e assuma a personalidade do outro.
Você fala, desculpe, você fala muito sobre essa marca pessoal, né? Qual é a importância de se construir uma identidade profissional e que impacto que isso traz nos seus negócios, nos seus resultados? A marca pessoal, ela vai além da roupa. Antigamente se falava em marketing pessoal e isso migrou para marca pessoal. Quando eu busco quem eu tenho uma personalidade, eu sou genuína da maneira que eu falo, né? Então, a marca pessoal, ela tem a questão da postura, a questão das roupas, de como eu sou leal à empresa, de como eu faço as minhas entregas dentro da empresa, eu sou pontual, ou eu sou uma pessoa que entrego sempre atrasado, chego nas reuniões e nunca presto atenção naquilo que está sendo falado, ou quando alguém já demandou uma atividade para a pessoa, ela esquece de entregar. Então, a sua imagem, a sua marca pessoal, ela fica arranhada. E como é que a gente pode fazer com que a gente seja o nosso melhor na marca pessoal? Ser pontual, usar sempre roupas que estejam de acordo com o dress code da empresa. O que é o dress code? É aquele código de vestimenta que a empresa traz, né? É ser o melhor possível com o meu conhecimento, ter as respostas na ponta da língua para o meu gestor, para o meu líder. Se eu for um empreendedor, procurar dar o exemplo, né? Eu quero que a pessoa chegue às 8 da manhã na empresa, eu vou estar lá para abrir a empresa, para receber essa pessoa. Então, a marca pessoal é aquele cafezinho que eu ofereço na reunião, é aquele sorriso, é aquele jeitinho que eu falo com as pessoas, que vai permitindo que elas sempre me reconheçam. E a gente vê o quanto a marca pessoal ela gera credibilidade e confiabilidade no mercado, porque são pessoas mais genuínas, são pessoas que já se autoconhecem e elas colocam para o mundo externo uma reflexão do que elas são no mundo interno. Então, reflete como se fosse um espelho. E isso é muito gostoso, porque a pessoa, além de acolher os outros, ela traz essa fala verdadeira, né? Então, a marca pessoal ela se constrói com base em vários pilares para que o empreendedor, o gestor, ele se mostre como é ele de verdade. E isso é muito gostoso, né? Porque a gente vai percebendo que existe uma evolução de marca pessoal também, à medida que você se torna mais satisfeito com o que você já produz, né, com aquele seu personagem corporativo, você vai buscando cada vez mais especialização, cada vez mais conteúdos que sejam relevantes para o seu público, e isso é muito interessante, porque a marca pessoal é uma construção ao longo dos anos. Ainda E a falando gente percebe muito isso, né? A gente falando dessa marca pessoal, né, e num mundo cada vez mais automatizado, quais habilidades serão mais valorizadas? As competências emocionais, que são aquelas que me permitem lidar com o meu time, lidar com o meu público interno de uma maneira mais saudável. Existia uma gestão nos anos 70 que era aquela gestão do berro, né? O chefe chamava as pessoas, chamava atenção na frente dos outros, chamava as pessoas gritando. Isso não existe mais dentro das empresas. Claro que em pontos isolados a gente pode encontrar aí algumas pessoas que fazem essa gestão antiga, mas não existe mais isso. Para que eu seja reconhecido no mercado, eu preciso ter uma gestão humanizada, né? Então, a questão de quanto mais eu me preparo, quanto mais eu me qualifico, quanto mais eu me autoconheço, mais eu consigo lidar com os outros. E as competências emocionais que são valorizadas no mercado atualmente são empatia, né? Eu me coloco no lugar do outro para entender como o outro pensa, a questão de olhar para o outro, ser grata àquele momento. A gratidão ela abre oportunidades dentro da empresa, porque a pessoa veste a camisa, ela é leal à empresa. Então, essa questão de eu me autoconheço, eu trago para mim as minhas competências emocionais e eu estou sempre sendo aquela pessoa que tem mais desafios, mais superações, eu me
eu busco as minhas fortalezas, né? E quando eu fortaleço as minhas qualidades que não são tão boas, eu posso seguir adiante. Então, o que eu quero dizer com isso? Busque em você os seus pontos fracos, porque a partir do momento em que você conhece quais são os seus pontos fracos, um exemplo, a inteligência artificial, você pode se qualificar e seguir adiante. Desse modelo que você falou, esse modelo arcaico que não existe mais, o patrão que grita, que berra, que se faz presente aos berros achando que isso impõe ordem, né? Como é que as empresas podem preparar os seus funcionários para conviver com o IA, com a inteligência artificial? Esse momento ele busca muita conversa, né, do gestor, do líder ou do empreendedor que está à frente da empresa, conversando com os seus times, dizendo que agora é a hora da implantação da inteligência artificial, todos vamos passar por um treinamento. É importante que a gente busque treinamento, né, qualificação. Não é só implantar aquele software dentro da empresa e achar que está todo mundo sabendo, não. Então, existe um tempo aí de adaptação para as pessoas, para que elas possam se qualificar. Então, eu estipulo um prazo, um tempo, eu faço um planejamento. Olha, daqui 3 meses, todo o nosso time vai passar a operar as máquinas com esse software e eu preciso da ajuda de todos, né? Se tiverem dúvidas, me tragam. Então, é uma gestão muito aberta, uma gestão que se conversa muito. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente tira os mitos e os tabus, né? E as pessoas vão perdendo essa questão de achar que a inteligência artificial ela é um ser inatingível. Não, eu posso me qualificar sim, eu posso me apropriar, eu posso trazer a inteligência artificial como minha aliada para me tirar de todas as questões que eu posso sair da rotina e entrar no estratégico, e a partir daí a empresa começa a fluir mais naturalmente. É claro que existe uma fase de adaptação para isso, mas eu preciso saber que durante os 3 meses que eu estipulei dentro do meu prazo, todos vão estar aprendendo e com isso erros também acontecem. Falar em erro, né? Quais são os riscos éticos no uso da inteligência artificial no trabalho? Alguém se responsabiliza por isso? Ainda eu vejo que isso é um dado muito sensível, né? Porque a partir do momento que você está aprendendo, você corre o risco de errar, né? Nós somos seres humanos, existe distração, existe falta de qualificação. Então, o que eu preciso mesmo é ter, dentro dessa fase de adaptabilidade, eu preciso ter paciência com todos que estão aprendendo, né? E se houver erros, que gestão de risco que eu vou fazer nesse aspecto? Então, como que eu vou corrigir um erro que foi feito pela inteligência artificial por falta de informação do usuário, por falta de conhecimento do usuário? Então, a partir do momento em que eu tenho um planejamento de riscos e sei o que eu vou fazer para tornar essa situação mais fácil de se lidar, eu também me preparo tanto para o acerto quanto para o erro. A inteligência artificial, ela aumenta a produtividade das equipes? E quais áreas que isso a gente pode notar com maior rapidez, maior agilidade? O mercado ele vem crescendo muito, né? A gente sabe que tem áreas em declínio, né? Como um exemplo, as indústrias automotivas, né? A máquina já chegou há muito tempo na indústria automotiva, existem crises, demissões em função disso, né? Porque eles tiram o operário de dentro da empresa. Um outro exemplo é o atendimento ao cliente, né? Os chatbots, o WhatsApp também já tirou. Então, existem áreas que a gente já percebe que o aumento da inteligência artificial, ele vem tirando o emprego, ele vem tirando a vez do ser humano. Mas é porque a gente coloca a máquina num atendimento de caixa ao varejo no supermercado, a gente precisa aumentar a qualificação dessa pessoa dentro do atendimento, né, ao cliente, dentro do atendimento das pessoas que chegam lá e precisam de informações. Eu preciso ter um ser humano ao lado dessas máquinas ainda, para que as pessoas aprendam
como que elas vão fazer. Então, as áreas em ascensão são as áreas que visam a inteligência artificial e que demandam que nós nos qualifiquemos. E o engenheiro de prompt é uma carreira que está muito em ascensão. O que é o prompt? É a mensagem que eu imputo para dentro da inteligência artificial para que ele entenda o que eu preciso. Quanto mais qualificada for essa informação, essa mensagem, melhor é o texto, melhor é a informação, o dado que a inteligência artificial me dá. Então, antigamente a gente tinha aí operadores de BI que faziam a extração de cubos, de informações, né? E que hoje a inteligência artificial já faz. Então, a partir do momento em que eu tiro essa pessoa dessa função, eu posso qualificá-la para análise desses resultados, né? Quem é que vai ler o que a inteligência artificial ela traz? Isso está muito relacionado àquele erro que você me perguntou, né? Porque eu não posso deixar a inteligência artificial trabalhando sozinha nesse momento de implantação. Eu preciso ter um especialista daquela área, lendo, analisando essas informações, para que eu possa ter mais sucesso dentro da empresa. Você usou inclusive o termo, né? Preciso ter um cidadão ao lado da máquina ali, né? Mas é preciso ter uma equipe de especialistas ou é possível também terceirizar esse tipo de coisa? Já existem empresas no mercado que fazem essa transição, né? Que conversam, né, entre a inteligência artificial, ela faz a mediação com o ser humano. A gente precisa disso, né? Para que a gente possa se adaptar. Dessa forma, a gente torna a inteligência artificial mais fácil, né? Tira os tabus, né? Então, chega uma pessoa, no exemplo do supermercado, e eu ensino como que ela vai lidar com aquele autoatendimento, numa próxima vez ela já pode fazer isso sozinha, porque ela se sente capaz. E o que eu vejo muito no mercado é que as pessoas se sentem incapazes ainda de lidarem com a inteligência artificial. Metade disso é tabu, e metade é falta de qualificação, né, de uma maneira muito genérica. Então, eu preciso realmente ter o ser humano fazendo isso, e empresas que já investem nessa mediação entre a inteligência artificial e o ser humano, elas saem à frente nesse momento. Talvez seja porque o supermercado, a frequência, geralmente são dos mais velhos, né? Eles que comparecem mais ao supermercado. Dificilmente você vê um jovem, né, adolescente em supermercado. Tem muito jovem morando sozinho, né? Tem muito jovem que busca essa autonomia muito cedo, mas o jovem já está acostumado com a inteligência artificial, ele já está acostumado com o WhatsApp, com mídias sociais, então ele vê um tecladinho ali na frente, ele já sabe o que ele precisa fazer, porque é auto-informativo, é intuitivo, né? Para a pessoa mais de idade, e a gente tem visto isso muito nas empresas, porque o dono da empresa, muitas vezes, ele é aquele baby boomer, aquela pessoa da geração de 1960, mas ele contrata pessoas mais novas, de outras gerações, e a gente vê essa intersecção entre várias gerações, para que a empresa continue caminhando. Então, a gente tem uma pessoa que é um decisor, né, que está ali à frente da empresa, mas ele contrata pessoas mais novas para que ele possa evoluir conforme o tempo. Então, isso já existe muito no mercado, né? Da gente ver todas essas migrações, né, de informações entre o mais velho e o mais novo. A gente consegue, o ser humano, ele consegue fazer com que as medidas, as decisões adotadas pelo IA, elas serão sempre justas e imparciais ou não? Eu preciso ter o analista, mais uma vez eu falo isso, eu preciso ter um especialista buscando que entenda essas informações que foram imputadas para a máquina, para que eu possa interpretar isso. Porque a IA ela pode me trazer também quais são as perspectivas futuras, eu posso inserir nela essa gestão de risco, olha, se acontecer isso, então eu trago a hipótese e a resposta. Quanto mais eu vou colocando essas informações qualificadas, melhor eu tenho as respostas, mas eu preciso ainda de um ser humano olhando para isso, para que a gente possa seguir adiante. Né? Então, por isso que eu falo que neste momento é o ano da virada, porque a gente precisa se qualificar, a gente precisa entender a máquina para que eu possa saber imputar as informações e poder interpretar aquelas respostas que ela me dá. Porque a partir daí eu posso tomar decisões mais assertivas, né?
Crianças a partir dos 6 anos, na China, já estão tomando aula de IA. E estão aprendendo a conviver com isso. Quer dizer, é um futuro que a gente está demorando para enxergar um pouco no nosso lado ocidental aqui. No Brasil também não existe ainda, né, em escolas, principalmente em escolas públicas, né, que é de onde a gente se baseia, não existe esse estudo, essa aproximação, né, da criança, do menor com o IA. Isso vai atrasar o Brasil? Vai atrasar em referência ao próprio instalação e à vivência global? Olha, são várias questões aí. A criança, ela já nasce com qualificação para leitura, ela já sabe que o dedinho, onde ela tem que colocar o dedinho no tablet ou no smartphone. Então, a criança, ela já tem essa facilidade, até porque ela não tem nenhuma preocupação com o que os outros vão pensar dela, se ela errar ou não. Ela acertando ou errando, para ela é uma experiência, porque é muito sensorial para a criança, né? Isso é muito legal. Já existem, sim, vários estudos. A USP já contribuiu com algumas leis que estão sendo formatadas no Congresso, para que a gente possa trazer a IA para dentro das escolas. Isso tudo com muito cuidado, né, porque a gente não pode tirar o professor da frente das crianças nas escolas, né, mas a gente pode ter um avatarzinho, a gente pode ter um assistente de educação da professora. Então, eu posso ter um IAzinho pequenininho falando com as crianças. E isso é que está sendo formatado, né, com leis no governo, para que a gente, ao longo de 5 anos, possa, sim, ter os softwares atuando como assistentes na área da educação. A gente pensa até que isso é ruim, não, isso é muito positivo, porque a inteligência artificial, ela é extremamente importante que ela seja ensinada nas escolas. No nosso tempo, a gente não tinha aula de empreendedorismo ou educação financeira nas escolas, isso fez falta para a gente. Então, as crianças agora que já têm aula de inteligência artificial, elas vão se adaptando mais rapidamente. Esse tabu da inteligência artificial causar medo, elas não vão ter, porque elas já são nativas, né, na função da digitação, da qualificação de dados, ela já vai entendendo aquilo, para ela é muito comum, é muito natural, isso é muito gostoso, né, porque a criança cresce sem medo. Você colocou que você tem que alimentar o IA com bastante informação. Se houver alguma desavença, algum problema entre funcionários, está aqui uma sugestão, a resposta é essa, pode ser assim, pode ser assado. Esse eu acho que é um grande problema junto aos funcionários, a classe de operários, é como que a IA vai lidar, né, com dados sensíveis ao ambiente de trabalho. E isso aí pode provocar, inclusive, a quebra de privacidade dos funcionários. Como é que a gente pode, dentro desse universo, dentro desse campo do IA, estabelecer que isso não aconteça? Aí a gente volta à questão da ética, né? Porque quando a pessoa entra na empresa, hoje é muito comum que ela assine um termo de confidencialidade. Então, se ela não pode falar sobre dados, sobre projetos da empresa no mercado, a empresa que ela trabalha também não pode fazer o contrário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque já existe nos setores de recursos humanos leituras de vários testes de personalidade com cruzamento de dados do currículo da pessoa. Aliás, a pessoa envia o currículo dela, é um algoritmo que lê, né? É uma IA que lê lá por trás, né? Não é mais um ser humano. Imagina quantos currículos uma empresa recebe para uma aplicação de um cargo diariamente. Então, ela aprecia isso na inteligência artificial, mas ela precisa chamar o candidato para dentro da empresa para que ela possa fazer os testes. Então, não é só pedir para a pessoa fazer o teste de personalidade à distância e enviar o resultado para dentro da empresa. Eu preciso de alguém olhando por isso, até para saber, olha, essa pessoa ela é apta para essa função, para esse cargo, mas eu acredito que ela tenha inteligências emocionais que colocam ela à frente disso. Então, eu não vou colocá-la nesse cargo, eu vou colocar num outro. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de tanto a empresa quanto o colaborador, de ter esse código de ética, né? É uma linha muito tênue,
mas eu acredito que ao longo do tempo a gente vai descobrindo e tem um equilíbrio entre isso, tanto de um lado quanto do outro. Ainda falando sobre saúde mental, eu me lembrei de uma coisa aqui, que muitos funcionários estão ficando muito ruim de trabalho, estão desenvolvendo pouco, estão com estresse absoluto, afastamento de INSS, aquelas coisas todas, exatamente por cobrança de metas. E às vezes cobranças indevidas, às vezes cobranças absolutamente normais. A firma estipulou uma meta e a pessoa não consegue fazer, até porque pode estar deslocado, não está em condições, passando por um período nada agradável. O IA ele pode ser utilizado para monitorar esse pessoal? A partir de uma frase que você falou aí, quem vai ler o que você manda, o currículo principalmente, é o algoritmo, não é um ser humano que está do outro lado. Ele pode também determinar e fazer a leitura se você está sendo monitorado, se você está sendo útil ou não à empresa, de acordo com o entender dele. Excelente pergunta sua. E aí existem várias derivações como respostas, né? A inteligência artificial, sim, ela pode ajudar, porque ela pode interpretar o que aquele colaborador, o que falta naquele colaborador para ele vender mais e atingir aquela meta. Então, quais são as deficiências, né, de qualidades que ela tem, um exemplo. Empatia, não é uma pessoa empática com o público dela, não consegue fechar negociações mais longas, né? As negociações dela são muito imediatas. Então, eu vou tirar aquela pessoa dessas negociações longas e vou colocar em fechamentos mais rápidos, né? Eu preciso desse olhar do ser humano nessa hora. Então, por isso que eu preciso ter cuidado. Primeiro, por que a pessoa não está fechando, não está cumprindo as metas dela? Por que ela não está fechando vendas, né? Porque ela tem algum problema em casa? Quem vai fazer esse papel? Não é a IA, é o ser humano. Se não é o gestor dela, é o recursos humanos, né? Que vai buscar, olha, está acontecendo alguma coisa com você? Você precisa de ajuda, né? A gente está vendo que você está muito ansioso, você está depressivo, você está caminhando para um burnout, a gente vai te afastar uma semana em casa para que você possa descansar. Tudo depende de como são feitas essas negociações dentro da empresa, essas negociações internas, né? O RH desempenha um papel muito grande, o gestor outro, né? De identificar que a pessoa está estressada, que ela tem ansiedade, que ela está desenvolvendo esses transtornos que são muito comuns agora dentro de empresas. Então, vai procurar conversar primeiro, né? Para depois afastar a pessoa e até já existem empresas consultoras que fazem esse papel na área da saúde dentro das empresas, olhando para os exames preditivos, né? Então, existem empresas na área da saúde que são contratadas pelos recursos humanos para poder avaliar todos os dados, como o da Letícia, né? Para saber que faltava vitamina D no caso dela, que faltam outras vitaminas, ou falta esporte, falta nutrição, esporte, sono, né? E outras doenças que a pessoa pode desenvolver a partir da ansiedade, depressão e o caminho do burnout. Então, existem caminhos aí, por isso que eu falei que tem várias derivações. E a minha empresa, de acordo com o tamanho da empresa, ela precisa buscar esse caminho para que eu possa entender melhor o que eu vou fazer quando isso acontecer dentro da empresa. Empreendedora, professora, mas eu vou fazer uma pergunta agora para a mentora, exclusivamente. Quando é que a empresa deve perceber que ela tem a necessidade de contratar o IA, aplicar o IA dentro da sua empresa? Quando as pessoas passam muito tempo desenvolvendo as mesmas tarefas e tem muito erro naquela tarefa. Eu tenho um departamento que é de contabilidade e a contabilidade ainda é muito antiga, tudo feito em Excel, né? Mesmo com fórmulas, e as fórmulas elas se renovaram muito no Excel, o que eu posso fazer? A IA ela pode me interpretar esses dados, ela pode desenvolver essas tabelas, essas planilhas muito mais rapidamente, e aí eu coloco esse departamento, eu pego algumas pessoas desse departamento de contabilidade que vão analisar esses dados. Então, eu preciso ainda dessa atividade conjunta entre a IA
e o departamento e as pessoas para que eu possa analisar as respostas. Quando é o momento certo, quando eu vejo que tem muitos erros, quando eu vejo que o meu progresso dentro da empresa, as minhas vendas diminuíram, e estão acontecendo muitos erros, eu estou ficando para trás. E uma das questões que mostram muito isso é a qualidade da receita. Caiu receita, começa a olhar por que você deixou de vender, quais são os erros que estão acontecendo recorrentes, o que você pode mudar tanto no seu departamento quanto no seu produto, e hoje já existem IAs que interpretam aí a qualidade do produto, a qualidade do consumidor que eu estou vendendo, o que o consumidor exige para que o meu produto mude. Então, eu preciso estar atento aos números, seja a receita, seja números de erros e acertos, seja o meu produto, para que eu possa implantar mais rapidamente a IA dentro da empresa, dentro daquele setor vigente da empresa, né? Agora uma pergunta à escritora. Qual livro seu que você recomenda dessa conversa toda que nós tivemos aqui? Pode ser meu? Tem que ser seu, gostaria que fosse seu. Ai, que delícia. Eu tenho 11 publicações já com a minha assinatura, 5 deles são meus livros individuais, eu atuo muito como curadora de conteúdo e coordenadora editorial. Os livros de autoconhecimento são os livros do momento, né? Eu lancei recentemente um livro que eu vou mandar para você de presente, que chama-se O Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital, em que eu trago 30 convidados, entre médicos, terapeutas e profissionais da área, profissionais e empresários da área da saúde, que trazem soluções para autoconhecimento, soluções para medicina preventiva, preditiva, para que eu me autoconheça e eu possa trazer mais saúde física, bem-estar, qualidade de vida e longevidade. Então, a saúde mental, ela permeia, né, todos esses campos, né? Se eu olhar para cada um desses campos com mais qualidade, com mais atenção, eu posso ter mais saúde mental. Esse livro, ele, quando eu decidi escrever há 2 anos atrás, ele era ainda muito novidade no mercado, nós tivemos muita resistência, né, tanto eu quanto os 2 coordenadores convidados, porque para que falar de saúde mental com inteligência artificial, né? Nós estamos vivendo a era digital desde 1970, ela não tem retorno. Então, do mesmo jeito que as outras eras aconteceram, interferiram na saúde do ser humano, hoje já se entende que existe a saúde mental. Eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar bem com o meu corpo físico, emocional e mental, para que eu esteja em equilíbrio. E esse livro, Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital, ele traz exatamente essa questão. São 30 profissionais falando de terapias, falando de medicina, falando de situações que podem fazer com que a pessoa se encontre melhor no mundo. E uma das formas que eu vejo para que a gente transite bem aí nesse momento é saber se comunicar melhor, que é o meu capítulo. Se eu me comunico melhor, se eu identifico quais são as minhas inteligências emocionais e artificiais, né, que eu trago para a minha área, eu abro portas com mais facilidade na minha vida. E a gente nunca viveu uma cobrança tão grande na área da comunicação como a gente vive agora. Na imprensa, as fake news elas estão sendo banidas, né, até, e muito educadas para que o povo possa identificar o que é, né, a fake news. E na nossa vida, a gente também não pode ser uma fake news, a gente tem que ser o mais genuíno possível com a nossa carreira, com a nossa identidade dentro da família, né? Todos esses personagens que a gente vai assumindo, eles causam um certo estresse, porque eu preciso lembrar quais são esses personagens. E quando eu sou genuíno, quando eu olho para mim, me autoconheço, né, vejo quais são essas minhas qualidades, que são essas melhores qualidades, eu invisto nas minhas qualidades, e esse é o meu grande diferencial do mercado. Então, a comunicação, ela nos permite ser compreendido, interpretado de uma maneira mais facilmente, e os nossos relacionamentos fluem, em qualquer nível que seja, pessoal, profissional, de casamento, eles vão fluindo porque eu aprendi a me comunicar.
Com certeza. Cláudia, quero agradecer bastante a empresária, a professora, a mentora e a escritora Cláudia Cardillo, que esteve conosco aqui no Pode Tudo de hoje. Muito obrigado, Cláudia. Um grande abraço para você. Muito obrigada. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço para você também que nos acompanhou até agora. A gente fica por aqui, mas voltamos. Até lá. Tchau.